Olá, estudante. Que bom que você está de volta comigo para mais uma aula de ciência do 9º ano. Vocês aprenderam na aula anterior sobre propriedades da matéria, gerais, as específicas. E hoje, comigo, Marisa Araújo, a Marizinha, e o nosso intérprete de Libras, o Daniel. Tudo bem, Daniel? Convido vocês, então, para viajar com a gente aí. O assunto de hoje é modelo atômico, tá? A matéria do 9º ano do ensino fundamental. Qual habilidade iremos desenvolver hoje? Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Então, eu coloco aqui alguns sinaizinhos, Vamos aprender, vamos anotar, vamos experimentar, mão na massa, para a gente ter aí uma sequência de dados, vocês entenderem o que vai acontecer na aula, tá? E também ficarem atentos. Então, vamos lá, vamos aprender. Então, a partezinha de teoria aí para vocês. Evolução dos modelos atômicos. Olha só, o primeiro modelo atômico aqui, gente, olha, em 1803, foi o modelo de Dalton. Quero que vocês observem que vão surgindo diferenças, olha, acréscimos aí ao longo do tempo, tá? Esse modelo aqui, ó, durou quase um século, Ficou aí valendo, até que Thomson, que é um outro cientista aí, propôs um outro modelo. Vamos estudar um por um, tá, gente? 1911, já veio o Rutherford, fazendo um modelo chamado modelo planetário, tá, gente? 1913, bem pertinho aí, a gente até chama modelo Rutherford-Bohr, porque eles fizeram, o Bohr apenas acrescentou uma coisinha, um detalhezinho no modelo de Rutherford, modelo atômico de Bohr aqui, 1913. E depois, o modelo atômico quântico, tá? Que também aí vocês vão perceber que tem aí uns detalhes diferentes. Quais serão esses detalhes? Então, nós vamos aprender hoje, tá, gente? Eu trouxe para vocês algum material para a gente fazer junto aqui, construir, tá? Começando aqui, gente, coloquei aqui umas bolas, de bilhar. Qual seria a relação entre a bola de bilhar e o modelo atômico de Dalton? Eu não trouxe uma bola de sinuca, mas eu trouxe aqui uma bolinha, tá? Essa aqui, bolinha aqui, pequenininha na minha mão, para fazer uma analogia para vocês. Olha só, vou anotar. Segundo Dalton, o átomo, tá, gente? Ele está na formação de toda a matéria. Então, toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, que são os átomos. Segundo Dalton, os átomos são esferas maciças. O que quer dizer isso, Marizinha? Uma esfera maciça, homogênea, indivisível e eletricamente neutra. Então, para ele, não tinha carga elétrica, era maciça, então, quer dizer, não tinha espaço entre o átomo, tá? Entre as partículas, e não tinha carga e era indivisível, não podia ser dividido. Tanto é que o nome átomo, A quer dizer não, tomos, divisível, não divisível, tá? Então, esse é o modelo atômico de Dalton. Ele não cita o potencial aí elétrico, Não cita cargas. Será que é um modelo legal? E aí, o que ele fez? Ele representa com bolinhas. Bolinhas para nitrogênio, bolinhas, ele escolhe uma cor, Bolinhas para oxigênio, para hidrogênio, para carbono. Às vezes, na aula, na sala de aula, o professor representa no quadro os átomos com bolinhas. É uma representação de Dalton, tá? Que ele usa aí uma esfera maciça, tá certo? Então, anotem aí, maciça, homogênea, indivisível e eletricamente neutras. A formação dos materiais se dá por meio de diferentes associações entre átomos iguais, ou não. Tais associações são os átomos compostos ou moleculares. Vocês lembram que na aula passada, eu mostrei para vocês, se eu tiver aqui na mão dois átomos, representando aqui o modelo de Dalton, eu vou formar aqui o quê? Uma molécula. E aqui eu tenho o quê? Uma molécula simples. Por quê? Porque os dois átomos são iguais. Lembram disso? Se eu pegar aqui uma corzinha diferente aqui na minha bancada, eu vou ter aqui o quê? Átomos diferentes. Eu vou ter aqui, olha, uma substância composta. Tá certo? Ok? Só para lembrar aqui da aula passada, tá?
Quem não assistiu, vocês podem procurar no YouTube, tá? Tem lá tudo direitinho para vocês. Então, vamos lá. Próximo modelo. Modelo atômico de Thomson, tá? Olha que interessante. Esse modelo é também chamado de modelo pudim de passas. Eu quase fiz um pudim de passas para trazer para vocês aqui. Mas é muito fácil de visualizar, né? Olha, você percebe algo aqui de uma cor e você consegue visualizar essas passas, né? Espalhadas aí no pudim. Marisa, o que tem a ver isso com o modelo de Thomson? Olha lá, materiais, nós vamos pegar a mão na massa aí, tá? Mão na massa, tá? Materiais, bola de isopor, massinha de modelar colorida. Então, vamos aqui na minha mesa, minha bancada. Vou pegar aqui essa bolinha laranja, que vai representar o meu átomo de Thomson. Thomson, ele, enquanto Dalton dizia que o átomo não tinha carga, né? O Thomson, o que ele disse? Que o átomo era uma esfera positiva, tá? Como se fosse que o pudim. E nessa esfera positiva estavam incrustados, presos, vou fazer aqui umas bolinhas. Então, em casa, vocês podem fazer isso, até mesmo na sala de aula com o professor. Aqui, ó, vou colocar aqui umas bolinhas verdes, tá? Representando o que, gente? As partículas negativas, que Thomson chamou de elétron. O Thomson, ele que foi aí o criador do elétron, fez experimentos, tá, gente? E comprovou isso aí, tá certo? Então, aqui, olha, é mais ou menos a ideia do pudim de passas, tá, gente? Então, vamos olhar aqui, ó, pronto. Está prontinho aqui o meu modelo de Thomson, tá? Vou colocar mais uma aqui. Pronto. Modelo atômico de Thomson. Vou colocar aqui do ladinho, um do lado do outro, tá? Então, voltando aqui no quadro, olha, uma bola positiva e incrustadas nela, olha, as cargas negativas, tá certo? Então, a passa seria a carga negativa, tá certo? Então, o que foi aqui algo de evolução aí no modelo? Colocar carga no átomo, tá certo? E aí, descobrir também os elétrons. Se eu for explicar o experimento, como é que foi para ele descobrir, a gente toma muito tempo, tá, gente? Aí o professor de vocês aí continua trabalhando para explicar como que ele chegou a essa conclusão. Tá? Então, vamos aqui, ó, bom anotar, caderninho aí na mão. Thomson descobriu o elétron em 1897, tá? E ele propôs o modelo do pudim de passas em que existiam simultaneamente cargas positivas e negativas. O átomo é uma esfera maciça formado por um fluido com carga positiva no qual estão dispersos os elétrons. Falou pudim de passas, Thomson, tá? Isso cai até no Enem, gente, vocês vão ver isso lá para frente, cai no Enem. Agora vamos ver aqui um outro modelo, né? O Rutherford, ele começou a estudar, trabalhar com radiação, tá? Com raio-x, né? Com polônio, que é uma estrutura aí, que é um elemento radioativo. E ele então fez um experimento que ele é muito importante na evolução aí do modelo atômico. Quero que vocês observem aqui, tá? Isso aqui, gente, ele lançou, a gente fala assim, raios alfa, tá? Que é um raio positivo. Olha só, ele colocou aqui um anteparo, sabe de quê, gente? De ouro, uma placa de ouro aqui, tá certo? Perceberam? E colocou aqui um anteparo aqui no fundo, ó. Beleza? Eu vou apagar só para vocês perceberem o que eu estou falando aqui, tá certo? Beleza. O que ele fez? Ele lançou esses raios, tá? O que ele percebeu? Primeiro, vocês vão observar o pontinho branco maior. Esse aqui, ó. Vocês vão perceber que, ó,
esse raio, ele passou direto, olha, tá? Ele percebeu que muitos raios passavam, muitas partículas alfas passavam direto, tá? Outras, elas eram, vou pegar agora o pequenininho, elas eram desviadas, olha aqui, ó, segue aqui, ó, viu? Elas eram desviadas ligeiramente, sofriam um desvio. E outras batiam, ricocheteavam e voltavam. Ora, algumas partículas passam direto, outras sofrem um desvio e outras voltam. O que será que isso significa? Como é interessante um cientista analisar um experimento e concluir. Olha a conclusão que ele chegou. O que aconteceria com a trajetória das partículas no modelo de Rutherford? Olha o que Rutherford pensou, gente. Essas partículas que passaram direto, e foram muitas, que atravessaram diretamente e brilhou lá no anteparo dele, ele percebeu, o átomo, ele não é uma esfera maciça, ele tem espaços vazios, por isso que a partícula atravessou. Ó, que interessante. Beleza. E essa aqui que sofreu um pequeno desvio. Ora, carga positiva repele carga positiva, o núcleo aí positivo, né? Os elétrons ao redor negativo. Então, essa partícula sofreu um pequeno desvio ao se aproximar do núcleo. Então tem carga positiva ali. Beleza. E aqui, olha que interessante. Aqui ele bateu e voltou. Eram pouquíssimas as partículas que batiam e voltavam. Ele percebeu, então, que o núcleo era bem pequenininho. Devia ter um núcleo pequenininho, que na hora que a partícula bateu, ela foi o quê? E voltou, porque mesmo a carga aí vai repelir. Então, olha que interessante. Com a análise desse experimento e a trajetória das partículas, ele inventou, então, o modelo planetário do átomo, que você deve conhecer muito bem, tá? Aqui, qual que é o modelo planetário de Rutherford? O átomo apresenta um núcleo onde se localizam as cargas positivas, que são os prótons, tá? E uma eletrosfera onde se localiza as cargas negativas, os elétrons, tá certo? E aí ele fez então esse modelo aqui, olha, tá? Que é o modelo de Rutherford. Então vamos fazer aí mão na massa, tá, gente? Materiais: bola de isopor, tinta guache, pincel, massinha de modelar, arame e suporte. Vamos aqui para a minha bancada, tá? Isso aqui, gente, foi um aluno que fez, tá? Estava lá na minha escola, eu trouxe, vou reaproveitar. Isso aqui é um suporte que vocês acham em laboratório de química, mas se não tiver, você pode improvisar com palito de churrasco ou a madeira, e aqui também um suporte de madeira, tá? Aqui arame, ele colocou aqui alguns fios de arame, né? Conectou esses fios aqui, ó, com uma linha aqui no meio, tá certo? E aí, então, olha só, segundo Rutherford, nós temos o núcleo que estaria aqui no centro. Eu vou representar o núcleo com uma bolinha aqui, porque depois nós vamos estudar nas próximas aulas mais detalhadamente o núcleo, a eletrosfera, o que tem aqui nesse núcleo. Então, eu vou representar aqui o núcleo, tá certo? Beleza? E com cargas positivas. E aqui, que são os prótons. E ele vai colocar agora os elétrons, tá? Em órbitas, tá certo? Então, para representar os elétrons, eu vou usar aqui essa bolinha amarela, ó. Tá vendo? Como se fossem os planetas girando ao redor do Sol, tá? Agora, Marizinha, quantas bolinhas eu vou colocar? Vocês vão aprender isso numa outra aula comigo, tá? Porque dependendo do número de elétrons, você vai ser o átomo, pode ser hidrogênio, pode ser carbono, isso vai diferenciar aí
um átomo do outro, tá? Então, aqui eu vou colocar só 3, mais 3 elétrons aqui. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, tá? Coloquei aqui, não tem problema. E aqui tem outra camada. Beleza. E aqui, no caso, são várias camadas. São 7 camadas. A gente chama de camada K, a primeira, L, a segunda, K, L, M, N, O, P, Q. Ele chamou cada camada aí de uma letrinha, tá? 7 camadas, tá certo? Nós vamos aprender detalhadamente nas próximas aulas como isso acontece, a distribuição eletrônica em camadas. Mas olha que interessante o modelinho dele, né? O átomo com espaços vazios, que a partícula alfa atravessou, essas cargas elétricas negativas, quando chocou no núcleo, ele voltou, porque o núcleo é positivo, e um pequeno desvio aqui, quando passa próximo ao núcleo. Então, esse aqui é o modelo atômico de Rutherford, ok? Facinho de fazer? Ficou feiozinho, mas você faz mais bonitinho aí, umas bolinhas bem redondinhas, capricha aí, tá? Beleza. Então, aqui mostrando o exemplo de um trabalho de um aluno que fez. Aqui já colocou prótons e nêutrons, que eu vou explicar mais para frente para vocês. E aqui a distribuição eletrônica, tá? Usou aqui cartolina, etc. Tá? Um modelinho aí para vocês. Ok. Marizinha, o modelo atômico Rutherford-Bohr. Bem, o Bohr, olha só, os elétrons movem-se ao redor do núcleo atômico em órbitas circulares que possuem uma energia bem definida e característica, sendo, portanto, o nível de energia ou camada eletrônica. Ô, gente, olha só que interessante. O Bohr, ele acrescentou essa questão de camadas aqui, por isso que fala Rutherford-Bohr. E ele disse o seguinte, que os elétrons giram aqui, tá? Nessas camadas circulares, e eles têm níveis de energia, ou quanto, quer dizer, tem uma quantidade, cada camada teria uma quantidade de energia. Como assim, Marizinha? Eu faço analogia com galinha e os pintinhos. Os pintinhos estão próximos da galinha, a galinha não vai gastar muita energia ali com ele, não. Mas para ela pegar os pintinhos que estão mais distantes, ela vai ter mais energia. Então, os elétrons que estão nas camadas mais distantes, eles têm aí mais energia para manter ali próximo do núcleo. Os que estão mais pertinho têm menos energia. Então, a gente chama de quanto, tá? É a quantidade de energia aí, né, que esses elétrons vão ter em cada órbita. Olha, para cada elétron são permitidas somente certas quantidades de energia, com valores múltiplos inteiros do fóton, quanto de energia. Olha que interessante. Se um elétron tiver, tá? Ele está aqui nessa camada aqui, ó, na segunda camada. Se eu fornecer energia para ele, ele pode passar para a próxima camada, tá? Porque ele ganhou mais energia, ele vai para a camada de mais energia, com quanto maior. Mas ele volta para o seu estado original. Na hora que ele volta, ele libera essa energia em forma de onda. Luz, tá? Quando você vê foguetes no céu, os foguetes, você deu energia ali para aqueles átomos e aí os elétrons passaram da camada, quando eles voltaram, emitiram luz, tá, gente? Um exemplo aqui, olha que interessante, se eu pegar aqui um fogo, vou pegar aqui um fogo, ó, um isqueiro, tá, pertinho de mim aqui. Cada elemento químico, ele vai ter uma quantidade, o elétron vai ter uma quantidade de energia específica, quando ele passar de uma camada para outra e voltar, ele vai liberar um quanto de energia. E isso vai ser visto por comprimentos de onda diferentes. Então, vai ter aí a luz verde, a luz azul, a luz amarela, que tem comprimentos de onda diferentes. Então, o sal de cozinha, tá? Ele vai emitir aí um comprimento de onda que vai, olha aqui, cor amarela, né? Se você jogar isso no fogo, já viu quando está fazendo comida e cai um pouquinho de sal na trempe? Aí você vê uns brilhozinhos amarelos? Então, é por causa do sódio que tem aí no sal. Se for o cobre, eu posso trazer numa próxima para vocês, vai dar uma cor verde. Se for potássio, vai dar azul,
tá? E por aí vai. Então isso é muito interessante, tá, gente? Isso vale para a luz, sabia? Né? A gente tem luz aí, a clorofila, por exemplo, né? A luz tem pigmento verde, né? Quer dizer, então, que ela vai ter um comprimento de onda aí, né? E você vai enxergar o verde, ela vai absorver algumas ondas e vai refletir outras, tá? Tá certo? Então tem a ver aí com a excitação aí do elétron. Deixa eu pegar aqui o meu... Então lá, hora do exercício, vocês vão fazer em casa, tá certo? Por que algumas substâncias emitem cores diferentes ao serem jogados na chama? Vocês vão pensar aí em casa e fazer, tá? E, última coisinha aqui, qual modelo atômico que tem eletrosfera negativa ao redor de um núcleo atômico de carga positiva? Qual modelo será? Vocês vão pensar aí, responder no caderninho de vocês e, se tiver dúvida, mande pra gente aqui no nosso Tira Dúvidas. Um grande abraço da Marizinha.